Concessão de benefício de vale transporte. Outro assunto muito interessante para a gente conversar. Nós sabemos, né, que o empregador ele antecipa esse benefício ao trabalhador que utiliza de transporte público, né, que tem essa necessidade de deslocamento, né, e utiliza o transporte público para se deslocar da sua casa até o trabalho e vice-versa. Mas imagine esse caso, que eu vou contratar uma pessoa de 65 anos de idade. Vamos supor que uma empresa queira contratar uma pessoa de 65 anos de idade. E ele possui aquela carteirinha do idoso, né, que concede a ele o benefício de utilizar o transporte sem pagar nada. Eu devo conceder vale transporte a esse funcionário? Bom, esse caso aí é um caso à parte que a gente deve até conversar com a pessoa. Se ela resolve receber o vale transporte e informa que não quer utilizar a sua carteirinha de idoso, tranquilo, a gente pode conceder esse benefício. Só que ela deve cumprir o que está falando. Se realmente ela vai utilizar o vale transporte, porque se for detectado que ela está utilizando a sua carteirinha de idoso e não está utilizando o vale transporte, então ela vai estar cometendo uma falta grave com a empresa. Então, deve-se chamar a atenção desse funcionário e pedir para que ele troque o termo de compromisso de vale transporte e opte por não receber o benefício, porque ele não está cumprindo, né, legalmente a sua palavra. Então, a gente não vai poder continuar concedendo o benefício do vale transporte. E existe também aqueles casos em que a empresa fornece o transporte para deslocar um funcionário, né, uma equipe de funcionários de uma localidade para outra. Então, a empresa, o empregador, ele fornece um transporte próprio para aqueles funcionários. Só que no percurso da sua residência, ele mora em outra localidade fora do previsto. Vamos supor que a gente está pagando o transporte para levar a uma determinada localidade. Só que existe alguns funcionários dentro daquele transporte que moram em outra localidade diferente do que o transporte estava levando. Nesse caso, eu devo conceder essa outra parte ao funcionário, porque se for ver, a gente está fornecendo apenas parcialmente e não integralmente a esse funcionário, né? Vamos supor que ele mora, a gente fornece um transporte para a localidade X, mas ele mora na localidade Y. Então, nesse caso, a gente deve conceder essa parte para que ele possa realmente chegar à sua localidade de origem, né? Porque nesse caso a gente vai estar fornecendo parcialmente. Aí, claro, a gente vai ter que ver quanto é a passagem, né, nesse outro percurso dele e fornecer essa diferença. Aí tudo bem. E também existe outros casos que o funcionário ele mora perto, né, do local de trabalho. Nesse caso, eu devo fornecer. Se ele mora perto e ele não precisa utilizar do transporte, então não tem porquê eu conceder esse vale transporte para o funcionário, né? Às vezes o funcionário ele vem conversar, vem reclamar que não recebe, mas ele mora perto, ele pode ir a pé para a sua casa e ele não vai ter a necessidade de utilizar o transporte público. Então, nesse caso, a gente não fornece o vale transporte, não tem a necessidade de fornecer o vale transporte. E outra coisa, se a gente fornece o vale transporte para o funcionário e ele utiliza de outro meio, ou bicicleta, ou carro, então nesse caso a gente vai ter que cancelar esse benefício, vai ter que conversar com o funcionário e explicar para ele que o benefício é para quem utiliza o transporte público. Então, espero ter esclarecido essas dúvidas também, que é muito recorrente nas empresas. E até a próxima!